está localizada ali no Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 24 ao 27. Que vai dizer assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Volta no versículo 24, por favor. Comparado a um homem prudente, creio eu que todos nós aqui, nós gostaríamos de ser comparados como um homem prudente, uma pessoa prudente, um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E isso é algo muito bom. Esse é o desejo do meu coração. O sonho, o desejo do meu coração é que o Senhor olhe lá de cima para a minha vida e olhe para mim e enxergue um homem prudente. Só que para mim chegar a ser um homem prudente, eu preciso fazer algo. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor e eu preciso praticar a palavra do Senhor. Amém? Versículo 25, continuando, diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Versículo 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Igreja, eu vim aqui nessa noite dizer que não que nós vamos construir algo, mas que nós já estamos nesse processo de construção. Como assim? Nós podemos trazer para nós casa como a nossa vida. Amém? Todos nós construímos a nossa vida e ninguém pode fazer por nós. Os meus pais não podem fazer por mim, a minha esposa não pode fazer por mim, ninguém pode construir por mim, senão eu mesmo. E nós sabemos que toda construção, né, acredito que nosso irmão Giovanni, ele pode falar com mais propriedade, mas que toda construção, tudo aquilo que nós vamos levantar, exige algo muito importante, que é o alicerce. Amém? O alicerce, que é o tema da mensagem de hoje. Alicerce significa, segundo o dicionário, alicerce ou fundação, é a base estrutural invisível que sustenta toda a construção, transmitindo as cargas para o solo com segurança e estabilidade. Ele evita rachaduras, afundamento e previne a umidade vinda do solo. Amém, igreja? Nós vemos que a importância de termos um alicerce muito bem construído, firmado na rocha, é muito importante, porque o alicerce é aquilo que vai sustentar a construção, vai sustentar a casa, o prédio, é aquilo que vai dar uma segurança, uma estabilidade, e também vai ser uma proteção. E a reflexão que eu venho trazer nessa noite é, já que nós entendemos que nós estamos construindo a nossa vida, nós estamos nessa construção, a reflexão que fica é, como que nós estamos construindo? E, mais importante ainda, qual é a base da nossa construção? O que tem sido a base, o sustento da nossa vida? Sabe, igreja, o que vai definir que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família permaneça de pé nos momentos difíceis, no momento de dificuldade, é aquilo que nós estabelecemos como fundamento, é aquilo que nós estabelecemos como o alicerce da nossa vida. Sabe, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim:
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha, o nosso firme fundamento precisa estar nele, porque só Ele, igreja, somente Ele é quem pode nos sustentar, quem pode dar direção para a nossa vida, somente Ele é quem tem o poder, é somente Ele que pode cuidar de nós nos mínimos detalhes, em todos os momentos da nossa vida. Sabe, não é o dinheiro, não é fama, não é riqueza, não é nada disso. A única coisa que nos sustenta é o Senhor Jesus. João no capítulo 16, no versículo 33, vai dizer o seguinte: falei essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Igreja, aqui nessa mensagem, Jesus deixa claro que nós não vamos ter uma vida perfeita nessa terra. Jesus deixa claro que nós vamos passar por momentos de dificuldade, momentos de aflição, momentos que nós vamos pensar em desistir, largar tudo. A Bíblia deixa isso muito claro para nós, que nós teremos dias ruins na nossa vida, dias muito ruins na nossa vida, seja um luto, seja perder um emprego, um ente querido, seja qualquer coisa, uma doença. O Senhor Jesus, Ele não nos livra de passar por esses momentos, não livra, mas Ele nos livra quando nós estamos nesse momento, se a nossa base estiver nele, se a nossa confiança estiver nele, se não tivermos dúvida em nosso coração. Isaías, capítulo 43, versículo 2, o próprio Deus vai dizer algo: quando você passar pelas águas, eu estarei com você, quando passar pelos rios, eles não o submergirão, quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Amém? Se a nossa vida, ela estiver firmada na rocha, que é Cristo, então quando vier o momento de adversidade, igreja, quando a tempestade vier, não há nada que nos fará cair, derrubar, perecer perante o inimigo. Efésios, no capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Resistir no dia mau. Depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Igreja, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria de ficar inabalável? Quem aqui gostaria de qualquer situação a gente não cair em choro, a gente não cair numa depressão, a gente continuar firmes e de pé? Todos aqui gostariam de ser assim, amém? Só que para nós alcançarmos isso, para nós permanecermos inabaláveis, primeiro, nós precisamos estar com a nossa confiança em Cristo, estar com a nossa base muito bem fundamentada na rocha que é Cristo. E tem um pequeno detalhe também: nós precisamos passar pelo dia mau, porque não é que eu estou desejando algo ruim para a igreja, não, mas nós precisamos passar, porque se nós não passarmos, como a gente vai saber que realmente nós estamos com o nosso alicerce bem fundamentado em Cristo? Como nós vamos saber que nós realmente chegamos ao ponto de nos tornarmos inabaláveis? Sabe, e algo muito importante no alicerce, é que ele é algo que fica escondido, é algo que ninguém vê, é algo que está lá, é extremamente importante, mas ninguém vê.
nós só enxergamos a casa, a construção, o prédio, mas nós não conseguimos enxergar o alicerce que está embaixo. E da mesma forma conosco, aquilo que vai definir se nós vamos ficar inabaláveis nos momentos de dificuldades, de aflição, não é aquilo que as pessoas enxergam no exterior. Por isso que eu digo que não é o nosso dinheiro, não é a nossa beleza, não é nada que nós temos nessa vida, mas é aquilo que está aqui, no fundo. Sabe, eu quero deixar um aviso, que talvez não seja o que vocês gostariam de escutar nessa noite, mas o fato de nós estarmos aqui na igreja, todo domingo, o fato de nós aqui termos uma comunhão aqui pós-culto, o fato de nós pedirmos orações para os pastores no final do culto, o fato de nós dizermos que nós somos crentes, não garante nada para nós, não garante que quando o dia da adversidade chegar, nós vamos permanecer firmes. Tudo isso não garante nada, não garante. Sabe por quê? Trazendo essa passagem para os dias de hoje, nós podemos dizer que o homem insensato que construiu a casa sobre a areia, nós podemos dizer que talvez nos dias de hoje ele seria um homem que estivesse aqui conosco, aqui todos os domingos, aqui na semana de oração, nas vigílias. Às vezes ele poderia até estar servindo aqui na casa, mas ele talvez seja aquele homem que quando sai dessa porta para lá, quando amanhece na segunda-feira, esquece aquilo que foi ministrado, esquece até que é crente, esquece que Jesus cuida, esquece até que Jesus existe, sabe? E quando vem a tempestade, a pessoa que está dessa forma, não tem como, é impossível ela permanecer de pé. Outro ponto muito importante, igreja, que nós precisamos ter como alerta em nossas vidas, é que nós podemos às vezes estar num momento bom, estarmos tendo dias felizes, dias de paz, de alegria, de prosperidade, sabe, tudo aquilo que a gente coloca a mão é abençoado, prospera, sabe, só que tem algo muito importante, que a ausência da crise, ela não prova que a nossa vida, ela está firme. A casa na areia também parecia bonita, também parecia confortável, sabe, sucesso não significa aprovação de Deus, sabe, e é por isso que todos os dias das nossas vidas, nós precisamos pedir ao Senhor o discernimento, a sabedoria, pedir a direção de Deus, e não só pedir, mas obedecer, fazer aquilo que nós estamos pedindo, sabe, muitas das vezes nós pedimos uma direção para Deus, e Deus vem, nos entrega essa direção, mas às vezes a gente pega, olha e fala, não, mas essa direção que Deus me deu, não é a direção que eu queria, essa direção que Deus me deu, não faz sentido para mim, eu vou para o outro lado. Aí é a hora que a gente cai, se fere, e a gente fala, poxa, por que Deus não estava aqui comigo, sabe, por que Deus me abandonou? Mas é porque nós precisamos ser obedientes, amém? Tiago, no capítulo 1, do verso 22 ao 25, vai dizer assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita,
a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Igreja, nós tivemos aqui no mês passado, né, esse estudo sobre a série de mensagens que falava sobre sairmos do automático. Sabe, se nós recebemos aquele ensinamento aqui e a nossa vida continua no automático, então o nosso alicerce está na areia. Jesus nos ensinou sobre o amor, mas se nós insistimos em não praticar esse amor que vem dele, então o nosso alicerce está na areia. Sabe, Jesus ele nos ensina a perdoar, mas se nós insistimos em guardar mágoa, rancor, ódio, então o nosso alicerce ele está na areia. E se nós escutamos as mensagens que são transmitidas daqui e não colocamos em prática, né, a Bíblia já disse, nós somos semelhante ao homem insensato. Sabe, igreja, construir esse alicerce na rocha pode parecer que é algo difícil, pode doer, afinal, perdoar quem nos ofende, dói. Amar quem nos odeia também dói. Obedecer no dia da luta, esse então dói demais. Obedecer no dia que tudo está dando errado, dói muito. Mas esses momentos, eles são de extrema importância na nossa vida, porque são nesses momentos que temos crescimento, são nesses momentos que nós vemos se de fato o nosso alicerce está em Cristo. Sabe, nós não estamos livres de errar, afinal nós somos humanos, somos falhos, pecadores, mas se nós erramos, pecamos, mas nós pedimos perdão, procuramos resolver essa situação, então o nosso alicerce está na rocha, porque não tem como nós vivermos 100% correto, até que nós buscamos isso, de fato, nós buscamos a santidade do Senhor, mas nós somos humanos, somos falhos, a natureza adâmica está em nosso sangue, está conosco, enquanto nós tivermos esse corpo de carne, de sangue, nós estamos suscetíveis a falhar. Só que a nossa falha, o nosso erro, precisa ser um acidente, sabe, porque quando é um acidente, e nós voltamos para o Senhor, Ele nos acolhe, isso prova que o nosso alicerce está na rocha. Sabe, igreja, talvez você chegou aqui nessa noite, muitas das vezes com um alicerce construído na areia, com a casa em ruína, sabe, talvez você diga que fez coisas ruins no passado, talvez você fale que está passando situações extremas, mas o Senhor Jesus, Ele diz para nós que hoje é dia de reconstrução, ainda dá tempo, ainda há esperança, talvez se você chegou aqui hoje abalado, talvez até destruído, mas eu quero dizer que o Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele quer te ajudar, Ele quer te levantar, Ele quer te restituir, mas nós precisamos dar espaço para Ele, nós precisamos entregar o controle das nossas vidas na mão dEle. Sabe, que nessa noite nós possamos declarar, como Paulo declarou: eu tudo posso naquele que me fortalece.
nos dias difíceis, nos dias de adversidades, no dia mau, você vai poder declarar como Paulo: eu tudo posso suportar naquele que me fortalece. Sabe, tudo nós podemos suportar naquele que nos fortalece. Se Cristo for aquele que fortalece a sua vida, se Cristo for a base da sua família, da sua casa, da sua vida, então você tudo pode suportar naquele que te fortalece. Não há situação, não há adversidade, não há tempestade que vá derrubar, não tem. O luto não vai poder te derrubar, sabe, a doença não vai poder te derrubar, a provação não vai poder te derrubar, a dor não vai poder te atingir, sabe, nem o medo, nem a dúvida, nada, porque tudo você pode suportar com Cristo, se Ele for o seu alicerce, se Ele for a sua base, amém? Eu quero pedir para os irmãos que podem se colocar de pé, para nós fazermos uma oração, amém?